Graça e paz, querido povo de Deus. Passando para continuarmos com a série de estudos bíblicos sobre o jejum, a Bíblia e o jejum. Esse é o sétimo vídeo que estamos trazendo, lembrando que o jejum é uma das três disciplinas espirituais que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Estamos percorrendo o Antigo Testamento, depois iremos ao Novo Testamento e fazemos sempre em duas partes. A primeira parte, uma situação em que o jejum, acompanhado sempre de oração, ocorreu no Antigo Testamento, e na segunda parte, um ensino geral que as Sagradas Escrituras nos apresenta sobre o jejum. Então, nesse sétimo vídeo, que situação apresentamos agora para nosso aprendizado sobre a prática do jejum, essa disciplina espiritual ensinada por Jesus? Está em dois momentos. Uma no livro de Neemias, outro no livro de Esther. No primeiro momento, em ambas as situações, o que levou Neemias e a rainha Esther a jejuar, se quebrantar e orar diante do Senhor, juntamente com o povo de Deus de sua época, era o desejo, a necessidade de que Deus movesse, tocasse o coração da autoridade maior dos seus dias. Vamos ver isso? Primeiro, Neemias, capítulo 1, versos 4 e 11. Neemias precisava viajar, que o rei autorizasse, permitisse ele sair das suas atividades no palácio junto ao rei e seguir viagem para Jerusalém para reconstruir a cidade que estava destruída e que Deus tocou o seu coração para reconstruí-la. Então, Neemias precisava que o rei permitisse que ele fizesse essa viagem. E Neemias jejuou e orou para Deus tocar o coração do rei, a fim de que o rei, aquela autoridade, permitisse. No livro de Esther também, Esther passou por uma mesma situação. Ela precisava chegar à presença do rei Artaxerxes para defender o seu povo, o povo judeu. E quando ela se aproximasse, sem ter sido chamada pelo rei, ela precisaria que o rei estendesse o seu cetro de ouro para que ela não morresse, uma vez que ela se aproximou do rei no átrio interno do palácio, sem ter sido chamada pelo rei. E ela resolveu ir, correr o risco, mas pediu que o povo judeu jejuasse e orasse, e ela também orou e jejuou ao Senhor para que Deus também movesse o coração do rei Artaxerxes e aceitasse recebê-la sem ter sido ela chamada pelo rei. Onde está isso? Vamos ver? Primeiro, Neemias. No livro de Neemias, capítulo 1, versos 4 e 11, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras sobre Jerusalém, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, o rei, ao qual ele servia como copeiro. Com relação às orações, jejum de Neemias, Deus ouviu, atendeu e moveu o coração do rei Artaxerxes, e este permitiu Neemias viajar a Jerusalém conforme ele solicitara. E a rainha Esther, no capítulo 4,
também jejuou e orou, como diz a palavra de Deus no verso 16. Diz ela a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Resultado: o Senhor também viu, ouviu, aceitou e atendeu ao pedido da rainha Esther. E ela foi à presença do rei. E Deus tocou o coração daquela autoridade, daquele governante. E ele estendeu o seu cetro de ouro e a livrou de morrer, porque ele não havia chamado a ela e ela mesmo assim foi, mas o rei aceitou a sua presença. Que aplicação esses 2 jejuns, que teve como base o desejo de Deus mover, tocar no coração das autoridades da época. Que aplicação teríamos para os nossos dias? Nosso país enfrenta uma crise horrível, que é essa pandemia, que diariamente está levando a óbito milhares de brasileiros. Entre as autoridades está existindo ódio e divisão política, falta de harmonia entre os poderes e as autoridades constituídas, né? STF, presidência, Câmara, Senado, governadores, prefeitos. Está havendo uma grande crise entre essas autoridades. Falta de unidade, de harmonia entre as autoridades de saúde também, né? Então, como nos dias de Neemias e Esther, hoje é tempo para o povo de Deus jejuar e orar para que Deus também toque, mova o coração das autoridades acima citadas e outras até, a fim de que estas exerçam o seu mandado que Deus lhes permitiu e tragam soluções a fim dessa crise horrível, né, que estamos vivenciando com esse vírus que está ceifando milhares de vidas diariamente e tanto mal tem trazido ao nosso país e à nossa cidade. Que Deus toque o coração dessas autoridades, que eles estejam concordes, unânimes e buscando e atuando para que essa pandemia seja vencida e todo esse mal que todas as famílias estão atravessando seja definitivamente vencido e cessado. Oração e jejum, né, por nossas autoridades. O povo de Deus precisa fazer nos dias de hoje. Amém? Que Deus assim nos abençoe. E qual o ensino geral agora para encerrar esse sétimo vídeo, essa sétima parte? O ensino geral é o seguinte, queridos. Segundo as Escrituras, o contexto em que sempre ocorre jejum e oração na Bíblia é sempre um contexto, uma situação de grandes lutas espirituais, tribulações imensas, perigos enormes, calamidades, vales da sombra da morte. Este é sempre o contexto em que essa disciplina espiritual, o jejum, ocorre nas Escrituras. E isto é um ensino para nós. Estamos vivendo tempo, nosso tempo é tempo como esses que acabamos de citar. O jejum, portanto, é pertinente com as nossas orações, buscando ao Senhor, nos humilhando na mão do Senhor
para que Ele nos ajude nesses tempos difíceis, como Ele ajudou, como Ele ouviu as orações e aceitou o jejum de todos esses fatos e situações e do povo de Deus que até agora temos trazido. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, ainda hoje. Graça e paz, queridos do Senhor. A Bíblia e o jejum. O jejum segundo a Bíblia. Parte 8, vídeo número 8. Essa disciplina espiritual que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e que nós estamos percorrendo todo o Antigo Testamento e depois iremos para o Novo Testamento. Nesse vídeo, como estamos sempre fazendo, primeira parte, uma situação do jejum no Antigo Testamento, em que ocorreu, que contexto, em que situação, e na segunda parte, mais um ensino geral das Sagradas Escrituras sobre o jejum na Bíblia. Amém? Vamos à primeira parte. Que situação agora aqui, nesse vídeo, nós trazemos e encontramos no Antigo Testamento ainda? Está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 1, do versículo 14 a 20. Foi uma situação em que o juízo de Deus contra o pecado, o nível de pecaminosidade do povo de Deus estava de tal ordem que Deus, conforme havia ensinado e dito na lei de Moisés em Levítico, que quando na desobediência, quando no pecado contra ele, na desobediência, haveria juízo de Deus. E em Joel, que vamos ler agora, é o contexto: fome e seca, ausência de alimentos, juízo de Deus, e uma grande fome, uma grande seca, por conta do nível de pecado dos judeus nos dias de Joel. Acompanhe no texto, Joel capítulo 1, de 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia geral, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mungindo o gado. As manadas andam agitadas porque não têm pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Joel, capítulo 1, versos de 14 a 20. A Bíblia ensina que em vários momentos da história em que a pecaminosidade humana estava elevada, Deus exerceu seu juízo parcial, trazendo castigos e calamidades, a fim de que o homem se arrependesse e para ele se voltasse, reconhecendo e prestando-lhe a adoração que lhe é devida, em gratidão e temor e reverência ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Foi assim nos dias de Joel. Eles estavam pecando, desobedecendo ao Senhor, à lei do Senhor. E nesse contexto é que o jejum e orações
são anunciadas e requeridas no texto que acabamos de ler nos dias do profeta Joel. Que aplicação podemos ter dessa situação dos dias de Joel, juízo parcial de Deus, por conta da pecaminosidade, da desobediência do povo de Deus? Que aplicação poderemos tirar para os dias atuais em que estamos vivendo? Em decorrência do nível da pecaminosidade humana desta nossa geração, essa pandemia configura-se para muitos teólogos e sérios homens de Deus como sendo mais um juízo de Deus, mais um juízo parcial de Deus. Sendo assim, a prática do jejum e orações ao Senhor Deus em humilhação, arrependimento, confissão de pecados, é por demais cabível agora nesses dias de juízo parcial, divino, de pandemia, de coronavírus. Que assim aconteça. Oração, jejum, arrependimento, confissão e busca quebrantamento ao Senhor, para que o Senhor abrevie o fim desta pandemia, deste juízo parcial de Deus. Amém? Parte 2 desse vídeo. Mais um ensino geral sobre a prática do jejum, conforme as Sagradas Escrituras. Preste atenção. De acordo com o Novo Testamento, a prática individual do jejum é voluntária. Você quem escolhe e decide quando irá fazer. Para os judeus do Antigo Testamento, havia obrigação de jejuar, uma data fixa, obrigatória, no dia da expiação anual dos pecados, conforme constava na lei de Moisés, no livro de Levítico. Nós já falamos disso em outro vídeo aqui. Porém, o Novo Testamento não fixa uma data em que os cristãos tenham obrigação de jejuar. Porém, em Mateus capítulo 6, Jesus deixa claro aos seus discípulos que eles deveriam jejuar. Agora, voluntariamente, você quem escolhe, você quem decide quando irá e deverá jejuar. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Graça e paz, povo de Deus. Continuando essa série de estudos bíblicos, o jejum na Bíblia, ou a Bíblia e o jejum. O jejum sendo uma das 3 disciplinas espirituais que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, como temos visto ao longo dessa série. Com este vídeo agora, número 9, estamos encerrando nossa viagem, nosso percurso ao longo de todo o Antigo Testamento sobre esse tema, a Bíblia e o jejum. E, por conseguinte, esse vídeo nós estaremos apenas apresentando o texto que nós vamos ler, ok? Vamos a ele. Qual é o texto que encerra a nossa viagem pelo Antigo Testamento? O que é que ele nos ensina sobre o jejum, essa disciplina espiritual que Jesus ensinou e espera que seus discípulos pratiquem? Está em Isaías capítulo 58, e nesse capítulo o autor sagrado vai nos mostrar um tipo de jejum que Deus não aceitou e vai nos mostrar quais foram as causas que fizeram com que Deus não aceitasse o jejum que o seu povo estava praticando. Vamos ver? Isaías 58. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus, versículo 3.
O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e até chegam a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor Deus diz: obedeçam à lei a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia em que para mim é sagrado. Amém? Amém. Queridos, à luz desse texto, né, podemos destacar aqui dois aspectos à luz desse texto. Primeiro, práticas pelo povo de Deus durante o período de jejum que eles faziam com orações, e práticas essas que faziam com que Deus não considerasse os jejuns do seu povo, nem atendesse às suas orações. Que práticas o texto sagrado nos mostra? Primeiro, trabalhavam no momento em que jejuavam. Lembrem que em outro vídeo nós já dissemos que o momento do jejum deverá sempre ser acompanhado de oração, nunca de trabalho ou qualquer outra atividade. Jejum, oração. Onde tem jejum, tem oração. Nem sempre onde tem oração tem que ter jejum, mas onde tiver jejum, tem oração. Trabalhar deixando de comer, isso não é jejum espiritual que agrade a Deus e que seja atendido, recebido por Deus. Segunda coisa que o autor sagrado diz nesse texto, que prejudicava a eles, que Deus não aceitava o seu jejum, era que eles brigavam entre si. Ficavam brigando, brigavam muito, discutiam, brigavam, discutiam, né? Xingavam uns aos outros, ameaçavam uns aos outros e chegavam até a bater uns nos outros. Então, essas práticas, né,
que acompanhavam os seus jejuns não valia, não fazia com que Deus aceitasse os seus jejuns, nem ouvisse as suas orações, nem atendesse as suas orações. Temos que ter cuidado nos dias de hoje com isso. O outro aspecto que o texto nos mostra, o segundo aspecto, é as práticas que Deus esperava e espera que sejam acompanhadas no período de jejum e oração. Quais sejam? Primeiro, que eles corrigissem as injustiças que haviam praticado, soltassem os inocentes, os que estavam presos injustamente. Segundo, que eles repartissem a sua comida com os famintos. Terceiro, que recebessem em casa os pobres que estavam desabrigados. Quarto, que dessem roupa aos que não tinham roupa. Que nunca deixassem de socorrer os seus parentes, seus familiares. Resultado, os jejuns que eram acompanhados dessas práticas, né, com justiça, com comida aos famintos, com abrigo aos pobres, com roupa para os que, doação de roupa para os que não tinham, e socorro, ajuda aos parentes, o resultado era que Deus recebia esses jejuns, Deus ouvia as orações e Deus atendia os seus pedidos, conforme diz assim do verso 8 em diante. Quando assim procederem, então a luz, verso 8, da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo por socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. A luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fartos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Amém? Que aplicações, queridos, podemos, à luz desse capítulo de Isaías 58, tirar para os nossos dias atuais? À luz desse texto sagrado, somos alertados em nossos dias para que deixemos de práticas acima descritas, ou seja, toda forma de contendas no meio do povo de Deus, que resultam em divisão da igreja, antes de jejuarmos e orarmos ao Senhor. Precisamos que nossos jejuns e orações atuais não sejam acompanhados de rixas, de brigas, de insultos, de ameaças, de xingamentos, coisas essas que geram divisão no meio do povo de Deus. Por outro lado, que nossos jejuns e orações nos dias atuais sejam acompanhados dessas boas práticas que o capítulo também nos traz, né? Quais sejam de socorro aos necessitados, alimento para quem tem fome, abrigo para quem está desabrigado, roupa para quem precisa, remédios, né? E ajuda principalmente aos parentes, né? Assim procedendo, nossos jejuns e orações nesses dias atuais tão difíceis de juízo de Deus, de calamidade, esses jejuns e orações, nossos pedidos serão recebidos de bom grado pelo nosso Pai que está nos céus. Deus abençoe você e a sua casa com essa santa palavra e a todos nós. Amém? Com este vídeo, assim, nós encerramos nosso percurso pelo Antigo Testamento. E na próxima semana estaremos iniciando o nosso estudo, nossa viagem, nosso novo percurso pelo Novo Testamento, com a Bíblia e o jejum na Bíblia. Até lá, graça e paz. Deus abençoe a você e a sua casa.